O município de Santa Helena, a exemplo de Missal, também Diamante do Oeste, e Ramilândia, Santa Helena e Ramilândia os mais interessados, mas ainda com participação de Missal e Diamante do Oeste, estão vendo uma obra sendo realizada que há muito, muito tempo era solicitada. Um sonho, uma das ligações, as poucas ligações aí entre municípios no oeste do Paraná que ainda não tinha asfalto. E uma região produtora demais, né? O agronegócio fluindo, município como Santa Helena, aí quarto no VBP, o valor bruto da produção, todo o trabalho realizado pelas cooperativas, pelas empresas particulares, quanto produto, tanto agrícola como pecuário, frango, porco, circula pela nossa região, quanta volta está sendo dado à toa para chegar, de repente, na 277, o caso da Lar especificamente, para chegar no abatedouro da Lar, no frigorífico da Lar de frango, né, unidade de frangos, industrial de frangos lá em Agrocafieira. Esse é um ponto bem específico, né? E agora o asfalto está chegando. E algumas polêmicas estão aí sendo levadas a efeito por poucas pessoas, bem, é verdade. Acredito que ninguém de sã consciência vai contra isso. Algum detalhe, alguma coisa que precisa ser ajustado, com certeza tudo será ajustado. A obra já é uma realidade e não tem como voltar atrás. E para debater um pouco este assunto, nós convidamos hoje aqui o superintendente do DR, o Charles, que está conosco, o Charles Urbano Hostins Júnior, também do DER, a Renata Juliana Bertol, que é fiscal deste contrato. Na verdade, ela é gerente de operações rodoviárias do Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná. Ao meu lado aqui esquerdo, não sei se é esquerdo ou direito ali na câmera para vocês, a Lili Kathleen Miller, que é advogada, também convidada pela gente, e um morador nascido no distrito de São Roque, que sabe dessa vontade antiga do povo de ver esse asfalto, que já se decepcionou uma vez, aliás, com essa questão de traçado de asfalto, esse que vem de Medianeira, para passar dentro de São Roque. Eu lembro bem, já era radialista na época, deu até bomba, né? O Charles Urbano, aliás, é o Charles também, né? Né? Não, Adriano. Adriano, né? Adriano, eu estou confundindo. Adriano Bach, eu pensei que era Charles aqui. O Adriano Bach, filho do França, né? Isso. Como é que tá o França? Olha, tá bem, recuperando devagarote, mas tá bem. Ele estava consciente, tranquilo, lúcido. Esteve nessa empleitada na época dos final dos anos 80 para 90, quando se tinha um traçado numa estrada, que era para vir de São Roque, ligar São Roque, passando pela propriedade dos Beatalter, dos Mafine, propriedade dos Finger, a propriedade onde hoje é do Lauro Beatalter, mas onde... E acabou passando... Muitos anos, né? Propriedade do meu pai hoje, que era morado do meu finado avô. Sim. E ela seguiu sentido Morenão, né? Ali Lagoa Seca? Não. Antes era para ser, era o pedido do governo. Era esse. Era para ser. E ali pelos Grosbelli, chegando até na entrada da linha RAC e saindo no cemitério de Moreninha. Esse era um trajeto, era o sonho da comunidade. São Roque sempre foi isso. Por alguns motivos, São Roque ficou de lado na época. Foi feita toda a pavimentação estrutural, que seria a parte da terraplanagem, da rodovia. Alguns trechos pegou um pouco de asfalto e os outros ficou fora, né? E por alguma situação, São Roque já desde aqueles meados ficou fora, e agora é um sonho da comunidade. Está tendo um projeto de vir uma estrada para São Roque, onde vai valorizar a comunidade. Que enfim tem uma ligação mesmo, né? E que vai facilitar para quem tem acesso para ir para 277 ou coisa parecida, né? Tá certo. Eu tô olhando aqui, tá piscando o dele, tá certo? Piscando, tá bom? Não tem problema nenhum. Aliás, nós estamos hoje aqui inaugurando por isso ainda tá meio sob testes quase, né? Vamos dizer, vocês são cobaias, desculpa. Eu já cumprimentei, tendo o outro estúdio, e tem esse que nós estamos
para justamente fazer um debate com mais gente participando. Você viu que eu cumprimentei as pessoas e acabei conversando. Você não tem culpa daquele passado lá, né, Charles? Você não estava no DR ainda. Tudo bem, obrigado por vir aqui, por aceitar. Agradeço o convite. A gente vem de bom grado, entende também que é um momento que a gente pode estar explicando, esclarecendo para toda a população diretamente envolvida, né? Apesar de que essa obra ela vai atender uma população muito maior, porque ela vai estar fomentando aí a economia desse interior, intramunicípios, né? E é uma rodovia que passa por 4 municípios, uma extensão de 26 quilômetros, um investimento de 20 milhões. Então, é uma parceria, um convênio que está sendo celebrado entre a Itaipu, o governo do estado do Paraná e os 4 municípios, que são Ramilândia, Diamante Oeste, Missal e Santa Helena. Sendo que nos municípios de Ramilândia e Santa Helena é onde pega a maior extensão, né? E aqui perto chegando ali na Vila São Roque, é que a gente tem a maior quantidade de propriedades urbanas, né? Já começa a entrar num zoneamento mais urbano, então é uma situação um pouco gera um pouco mais de impacto, né? Gera um pouco mais de impacto. Cumprimentar também a nossa convidada aqui, né? A Renata. Como é que é essa função de boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que for, né, o pessoal sabe que agora com as lives a pessoa assiste no momento, depois assiste depois, então assiste a qualquer momento, mas agora é boa tarde neste momento, né? Fiscalizar o contrato, aonde que entra a vossa participação, por exemplo, nessa questão da reclamação das pessoas em relação a valores, ou a indenizar isso, indenizar aquilo, a prejudicar uma propriedade ou não? Como é que entra essa parte da fiscalização? Então, Helder, é importante frisar que esta situação é uma rodovia municipal. Ela corta 4 municípios, no trajeto que passa por município, por cada município ela pertence àquele município. E o DR foi convidado, né, o estado do Paraná, pela Itaipu, a participar do convênio, por nós termos a expertise em execução que os municípios não teriam. Então, a parte que cabe ao DR é tão somente a fiscalizar, acompanhar a execução da obra. A faixa de domínio da rodovia municipal pertence para cada município que é cortado e ela vai permanecer sendo desses municípios. Foi celebrado um convênio entre a Itaipu, o estado do Paraná e cada um dos municípios. E a parte que cabe aos municípios é entregar a faixa de domínio livre para a execução do projeto. Hoje a gente está lidando com a questão das cercas, que estão tendo que ser retiradas para poder, né, entrar a empresa evoluir com os serviços. Nós tivemos a questão do posteamento, que foi colocado pela Copel, a Copel está retirando. E a questão dos proprietários em si, que tinham uma faixa de domínio menor, por ocasião do decreto para a instalação dessa rodovia, essa faixa ela foi ampliada, e esses municípios estão tendo que liberar essa largura a mais para poder alargar essa rodovia. Aí que entra a indenização, digamos. Exatamente. Aí o DR e o Estado não entra no mérito de que forma que é feita a passagem dessa faixa de domínio para a liberação dessas áreas. Então, nos 3 primeiros municípios, em Diamante, Missal e Ramilândia, houve um acordo, um consenso entre os municípios e os moradores cederam as áreas. Eles vão doar as áreas, porque é um anseio da população, eles entendem valoriza que muito o restante da propriedade para eles, né? Melhoria do acesso, né? Da chegada dos serviços. Em Santa Helena não houve esse acordo, mas o DR não entra na discussão de que forma que vai ser feito, né? A judicialização foi feita pelo município, já saiu um documento de emissão de posses pedido pelo juiz, dando o direito do município de tomar a posse dessas áreas.
Então, hoje, tudo que está sendo feito está sendo de forma legal. Tudo está sendo... Já com autorização judicial. Exatamente. Né? E é bom esclarecer também que isso não tira o direito dos proprietários de não concordarem, por exemplo, com a avaliação que o município propõe, né? O juiz, no próprio documento que eles pediu, ele deixa isso claro, que caso algum proprietário não concorde com a avaliação, vai ser nomeado um perito para fazer uma avaliação isenta, né, do valor real do terreno, e os moradores têm direito a receber. Mas quem vai fazer esse pagamento é o município. O DR e o Estado do Paraná não entram nessa questão. Doutora Aline, como é que você chega ao valor de cada propriedade? Qual que é a forma de avaliação? É qual que é a base, digamos assim? É pelo documento lá do ITR ou é por algum outro índice? Tá. Bom, olá. Ou algum outro organismo, aliás? Sim. Cumprimento a todos, nossos ouvintes, cumprimento, né, nossos convidados aqui, nosso anfitrião Helder, muito obrigada pela oportunidade. É importante ressaltar, inicialmente, que a desapropriação, ela já está prevista na nossa Constituição Federal, ela está no artigo 5º, inciso 24, e toda e qualquer desapropriação para o interesse público, especialmente de uma estrada que já existe, como é o caso dessa que passa pela Vila de São Roque, o proprietário, ele será sim indenizado. A prefeitura, ela faz um estudo, né, um estudo preliminar, com base em índices, com base no índice do DERAL também, que é um índice que tem no estado do Paraná inteiro. Todos os estados têm essa tabela do DERAL, que serve como uma base para fazer essa avaliação administrativa. O que acontece? Se eu sou proprietária ou possuidora de um terreno, cuja a faixa de domínio vai passar pela minha propriedade, eu vou ser desapropriada, eu vou ser indenizada. A prefeitura, então, ela coloca esse valor, né, administrativamente, faz já o depósito desse valor em juízo, como é o caso. Na emissão de posse, que é a liminar que o juiz concede, nesses casos, o proprietário ele é citado e intimado. Ele pode discordar, sim, do valor. O que acontece? Quando é feito isso, é nomeado um avaliador judicial. Esse avaliador, ele vai até a propriedade da pessoa, comparece, e também é importante dizer para as pessoas que são afetadas e, de certo modo, também elas são privilegiadas, elas têm essa melhora desse acesso, que elas têm direito de ter um assistente que vai acompanhar essa perícia. Esse assistente pode ser um agrimensor, pode ser um engenheiro civil, é alguém que detenha conhecimento técnico, ele vai junto na perícia, no local em que está sendo afetado e desapropriado. E lá é visto, é uma área mecanizada? Não é uma área mecanizada? A pessoa, ela vai perder uma parte muito grande da sua propriedade? Ela vai ter algum prejuízo? Ela vai deixar de lucrar? Ela vai ter algum prejuízo a mais na desapropriação? E quando eu me refiro a um prejuízo a mais, assim, eu tenho um investimento e esse investimento pode ser afetado pela desapropriação. Pode cessar, né? Isso, que a gente chama de lucro cessante. O que eu vou deixar de ganhar? O que eu vou deixar de receber? Eu vou ter algum dano material no investimento que eu já tinha feito e que vai ser afetado pela desapropriação? Provou isso? Isso é provado na perícia. Isso é importante deixar bem claro para as pessoas. Nós temos um produtor, por exemplo, que foi me contado até pelo Adriano, né? Que convive mais lá com o pessoal. Ele disse que vai perder a empresa que apanha como é que você fala ainda? Integradora de suínos, diz que se passar o asfalto lá, ela vai parar. Eu não consegui entender direito isso, porque as integradoras, seja particular, privada, aliás, ou cooperativas, sonham com esse asfalto. Então, é uma coisa um pouco estranho, soa estranho isso. Mas o que eu queria perguntar agora para o Charles é a respeito da obra. De repente, até a Renata pode conversar. Se alguém quiser intervir em alguma coisa, pode intervir, fica à vontade, né? Esse fator das indenizações, de o preço está certo ou não está certo, da pessoa se queixar ou não se queixar, nada
atrapalha a continuidade da obra? Tudo continua do mesmo jeito que o juiz já autorizou, já deu o ganho de causa, digamos assim, para que a estrada seja realmente terminada? O tempo urge. Então caminha paralelo as coisas. Porque assim, a obra existe, o convênio precisa ser celebrado até determinada data, porque senão você não cumpre o convênio. Então, para a gente cumprir com a nossa parte, com a empresa que ganhou o certame licitatório, para ela poder cumprir o cronograma, essas áreas têm que estar desapropriadas. Então, esse limite de tempo nos foi dado, e se por um acaso não viesse a ser liberadas essas áreas, a gente podia perder esse investimento. Então, perder esse recurso... Os 20 milhões lá da Itaipu, no caso. Não tudo, porque os outros municípios conseguiram liberar, então a gente está executando, a gente já está com o pavimento pronto. Em quantos por cento? Foram em torno de 6 quilômetros que foram entregues. E conforme vai fazendo, vai pagando, vai medindo e vai pagando, é assim que funciona? Esse tipo de obra ela é por avanço, sim. Avanço de cada área da rodovia, né? Terraplenagem, pavimentação. Conforme vai avançando na execução dos serviços, proporcionalmente vai sendo pago. Por quilômetro, né? Vai pagando por quilômetro executado. E à medida que você tem um convênio para ser celebrado, ele tem que ser cumprido. Ele tem que ser executado conforme o que foi planejado. Caso não venha a ser celebrado, vai ser verificado o motivo. E esse motivo pode vir a deixar inadimplente alguma prefeitura, algum ente público, ou algum ente desses que participam que celebram o convênio. Então é importante que cada um faça a sua parte para que a obra siga no trânsito normal e que a gente possa desfrutar dessa benfeitoria o mais rápido possível, pelo menos dentro do cronograma planejado. Quem pode me responder acerca do projeto que foi feito, o anteprojeto pago inclusive pela LAR, né? O projeto depois foi elaborado, a questão ambiental. Você ou o Charles, sobre a questão ambiental, retirada de árvores, essas coisas todas aí, que sempre causam um pouquinho de polêmica, né? Primeiro, né, antes de iniciar a discussão, é preciso entender o tipo de obra que nós estamos tratando. Para cada tipo de obra, o órgão ambiental estadual, que é o IAT, ele estipula quais o nível de aprofundamento de estudos que tem que ser apresentado. Então, esse tipo de obra, ele não se trata de uma implantação pura e simplesmente, ele é uma melhoria de uma rodovia que já estava existente. Né? Um alargamento em algumas situações que é o local mais crítico, que é no município de Santa Helena, que teve que ser feita correção de curvas, né? Mas é uma melhoria de uma rodovia existente. Então, todos os estudos e projetos e levantamentos exigidos pelo IAT foram apresentados. Então, hoje a obra está 100% regular ambientalmente. Ela tem outorga de todos os bueiros da obra, 100% dos bueiros. Ela tem autorização para supressão vegetal nessa faixa excedente, né, do que já da linha que já tinha. E ela está com a licença ambiental expedida e vigente também. Então, ambientalmente falando, não tem o que questionar. Charles, aliás, Adriano, de novo. Adriano, o que o pessoal fala lá? Como é que a comunidade de São Roque está sentindo a realização dessa obra? A comunidade como um todo? Então, a comunidade é um anseio da comunidade. Como já tinha esse anseio no final da década de 80. Vai voltar lá de novo, então. 90, ela tem... Você não tem cura mais, né? Isso aí não vai ter cura mais. Não vai ter cura, é uma ferida que ficou para a comunidade. Então, se for ver os pioneiros, seu Gide Mafine, meu pai, meu filho avô, essa turma aí, tudo, eles tinham esse anseio da comunidade de São Roque, né? Passar por ali. Hoje é uma comunidade grande, um distrito grande. Se tivesse chegado o asfalto aquela vez, poderia ser. Eu acho que era até município poderia ser, né? E automaticamente trazendo uma obra desse tamanho ali, não denegrindo, né? Não falando mal dos proprietários por si, mas a obra em si vai valorizar a comunidade, vai fazer crescer mais o comércio local. Vai valorizar mais os próprios, as terras das pessoas, né? E o comércio local teve reunido na casa do Tiago Noal, algumas pessoas,
o Saulo da padaria esteve lá, meu pai, o Clóvis Miranda, o Tunico, o Delmar Greff, o Cleverson Alba, lá do posto. Tem um apelido dele, como é que é? O Beno. O Beno, né? Então esse pessoal teve lá e concordou, é de interesse da comunidade. E o traçado agora, por exemplo, tem uma outra dúvida aí, em relação, até que chega ali dentro da vila, né? Depois que sai da vila, o DR não tem mais nada a ver? Até sair no asfalto ali que liga o perímetro urbano de São Roque até Santa Terezinha? Por dentro de São Isso. Roque? É. Não, daí é municipal. Porque dentro não tem mais projeto ali. Daí Não. vai ter que fazer. Então o município vai ter que chegar num comum acordo aí de como fazer. Eu vi sugestões ali, não passar pela avenida, né? Porque eu acho que seria estranho passar pela avenida. O que o pessoal mais pensa? Qual é o traçado? Ali por trás do campo, saindo lá naquela entrada do cemitério, não a segunda que sai ali na casa do Mafini. A principal é que vai no Sicredi, né? O principal, o pessoal pensa assim, trazendo até aonde está demarcado, já é um início bom para a comunidade. Depois resolve. Depois resolve. Aí é outra questão de ver como fica melhor para a comunidade e coisa. Mas o principal seria, esse é o interesse da comunidade. Trazer até onde está o traçado hoje, pelo fato de querendo não, vai ter movimento de caminhão, vai ter veículos, o pessoal de São Roque precisa ir para Cascavel. Ó, tá ali, ó. O pulinho tá no 277. Já foi feita uma conta, eu não fiz essa conta ainda, quantos quilômetros economiza, por exemplo, saindo de carregar frango de Santa Helena, aqui da cidade, vamos colocar da cidade, até Medianeira, para ir lá na Lar. E quanto que vai dar por ali por dentro? Alguém fez essa conta ou não? Não sei. Não. O pessoal da Lara, eu acredito que tinha feito. O pessoal vê quantos quilômetros dá de Santa Helena até Medianeira, dá 60. De Medianeira até a Agrocafeira, dá mais uns 40. Não sei. Uns 100, mais ou menos, né? Então por aqui, quantos que é o asfalto até a Ramilândia? 60? 26. 26. Não, isso vai dar bastante menos, né? Bastante menos. Helder, talvez seja importante ressaltar para os nossos Por favor. ouvintes a questão que toda e qualquer obra, o pessoal DR também está aqui para confirmar isso, é feito um estudo de viabilidade, né? Tanto para ampliação quanto para benfeitoria. E esse estudo de viabilidade, ele decorre de todo um processo legal, né? Toda uma tramitação. Então, você não decide fazer uma benfeitoria do nada, certo? É feito todo um estudo, se é viável, se não é, quantas pessoas vão ser beneficiadas, impactadas com isso. Então, é importante deixar claro que, assim, é feito um estudo de viabilidade, é respeitado todo um processo. Toda a questão da documentação, dos estudos ambientais, tudo isso é feito previamente ao início da obra, não é verdade? Exato. Para você fazer um projeto, você precisa antes estar com os estudos realizados e aprovados. Então, o ETP, né, que ele é o estudo técnico preliminar, ele é o primeiro passo para você poder justificar todo o investimento que está sendo feito. No momento que se faz o projeto, não se pensa, eu vou passar por aqui ou por ali. A gente vai passar aonde é a melhor solução, dentro daquela conjuntura que a gente tem de soluções. Então a gente prepara algumas soluções, daí a gente tem que levar isso para o órgão ambiental também, porque o órgão ambiental ele vai cravar e vai autorizar que se faça por ali, para onde está sendo planejado. Então você justifica esse traçado, por isso que a Renata falou, em alguns pontos precisou fazer correções de curva, né? Não é que é nossa vontade, porque a rodovia está passando, não está passando aqui, vocês querem passar por aqui agora. É porque foi necessário. E a gente não olha o indivíduo, a gente olha o coletivo. A gente precisa fazer isso devido ao bem público. Então essa economicidade, o bem que isso vai trazer é que está sendo olhado. Então, que isso fique claro, que a gente não interfere individualmente em nada. A gente vai analisar o projeto e é análise técnica. Então, ele vai estar trazendo a melhor técnica para aquela situação. Tá certo. Eu me referi à pessoa, o Adriano me falou antes, é o seu Lisandro Fausti, né?
lá, que é a questão do chiqueirão, da integradora e tal. Ele falou, inclusive, que recebeu uma carta da integradora, que se passar o asfalto lá, ou se não sei atingir o que lá, eles vão deixar de pegar o suíno lá. Eu gostaria de convidar o senhor Lisandro Fausto para vir aqui também conversar com a gente, esclarecer, trazer a carta, até junto, né? Essa carta aí. O seu Adão também, que está descontente de alguma forma, aí também vai ser nosso convidado para manifestar. Aqui estamos hoje esclarecendo. Depois vamos ouvir também a parte dos que estão se queixando de alguma coisa em relação a isso, os proprietários aí que estão se queixando. Gostaria de aproveitar, Charles, a sociedade organizada aqui da nossa região bancou um projeto aí para as terceiras pistas, acostamento, ampliações, as melhorias que nós precisamos aqui, até em função do porto. Aliás, eu lembrei de outra coisa, do asfalto lá do Paraguai, que eu tenho acompanhado ao longo dos anos também, essa briga antiga, desde mais de 20 anos, ali por ter um asfalto, e o pessoal lá está vibrando de alegria que está passando, doaram tudo, a maioria doou as terras do lado para fazer o que precisava lá, né? E com isso vai aumentar muito o movimento do nosso porto, vai dobrar, triplicar talvez. Como é que está esse projeto? Está dentro do que foi mais ou menos anunciado? Então já foi... está em execução, né? É um projeto grande, envolve aí, se for colocar toda a malha envolvida, dá quase 40 quilômetros aí de intervenções que vão ser feitas em terceiras faixas, em melhorias aí na região. O projeto está sendo analisado pela nossa equipe técnica de Curitiba. Então, agora tem algumas demandas, conforme vai sendo terminados os trechos já vão sendo encaminhados para a equipe técnica. E existe uma demanda muito grande no Estado por essas aprovações de projeto. O governador já colocou à disposição, o nosso secretário também, através do governador, à disposição os recursos para essa execução. O que precisa fazer é o andamento do projeto, e o qual está sendo feito dentro do prazo que a gente consegue dar a demanda. Não é uma coisa muito célere, porque são vários projetos, várias demandas que existem, e só nesse daí já quase 40 quilômetros de benfeitorias, fora o que a gente tem toda a superintendência, que envolve oeste e sudoeste do Paraná, e demais superintendências do Estado. A Renata vai fiscalizar isso aí também ou não? Ou é a sorteio? Não é sorteio, é determinação do superintendente, né? Vai depender. Esse aqui? Este. Vai depender da disponibilidade de profissional da época, né? De quem tem mais familiaridade com a região. Essa área, ela tem um gestor dessa área já, né? Um engenheiro de Cascavel. Então, mas essa decisão cabe ao superintendente. Tá certo. A gente avalia as condições de cada profissional nosso para delegar para aquele que melhor pode atender o contrato. Tá certo. Adriano, para encerrar, alguma dúvida ficou para você? Você queria perguntar alguma coisa, tanto para a Renata como para o Charles, ou mesmo para a doutora Aline? Não. Senão, se despeça de nós. Da minha parte, seria isso, né? A gente fica feliz por ver o investimento que está chegando na região, né? Querendo ou não, vai chegar para o município de Santa Helena, vai valorizar muito a nossa comunidade lá, e isso a gente torce muito por isso. E o que a gente tem que fazer é agradecer pelos esclarecimentos, a doutora, o Helder, o superintendente, como é que é? Renata. Da minha parte seria isso. Tá certo. Eu falei no começo, para não deixar vocês com curiosidade, né? O pai dele é uma liderança, né? O Francisco Paulino Bach, França. Eu às vezes chamava ele de Francesinho, né? Francesinho, uma liderança muito querida, que sofreu um AVC em novembro, mas está se recuperando, graças a Deus, tá cabeça boa, né? Ele que fez a listinha ali que você... Doutora Aline. Sim. Então, só complementar mesmo que a Renata e o nosso superintendente colocaram aqui,
que tudo tenha um devido processo legal, sempre é feito o estudo de viabilidade, não é porque eu quero passar na propriedade do fulano ou do ciclano, é sempre do melhor interesse público, e deixar assim frisado que aquela pessoa que se sentir prejudicada tem o direito de recorrer ao judiciário, leve as suas provas, os seus documentos, e ela vai ser corretamente indenizada. E não é uma lei municipal, é uma lei federal que garante essa indenização. Então a pessoa está respaldada desde que tenha a devida informação. Eu acho muito importante nós trazermos isso de modo ético e técnico para a nossa comunidade. E agradeço a oportunidade também. Então agora, Renata, as despedidas aí, obrigado por ter vindo aí, participado, colaborou muito aí a questão da... a oportunidade de fazer alguns esclarecimentos, e eu gostaria de fazer um último esclarecimento. O DR sempre esteve de portas abertas, né, para receber os proprietários, lindeiros que se sentiam lesados. Inclusive, a gente está com o prazo apertado para a execução da obra, porque ficou vários meses paralisado, sendo feito estudando uma alternativa para desviar o tráfego desse trecho ali final de Santa Helena. Urbano, mais urbano. Tecnicamente não houve uma outra saída viável, né? Porque não havia uma outra via implantada, teria de ser implantada, haveria detonação de rocha, haveria impacto, né, em outros proprietários, não aqueles, mas em outros. Você continuou o traçado antigo e pronto. Então, optou-se por manter o traçado antigo porque o impacto seria menor, porque ele já é existente. Mas sim, foram feitos estudos de traçado, foram feitos estudos de outras alternativas que tecnicamente se mostraram inviáveis. Tá certo. Agradeço também o Charles, obrigado por ter vindo aqui, colaborado bastante aí. Com certeza, se precisar, a gente vai conversar mais a respeito deste e de outros temas. Me coloco à disposição, sempre que houver dúvidas, o interesse da sociedade, o interesse da população em colaborar. A gente está aqui para falar realmente o que acontece. A gente procura ser o mais técnico possível e buscando sempre apaziguar as situações. A gente não quer trazer transtorno para ninguém. Se possível, a gente gostaria de tocar uma obra sem que ninguém fosse afetado, mas isso não é possível. As pessoas são afetadas. E assim, a gente procura tentar minimizar essas demandas com agilidade, com presteza, porque daí dói menos. Toda obra, todo o omelete tem que quebrar os ovos. E esse quebrar os ovos o transtorno acaba tendo algumas situações que a gente não gostaria, mas que fazem parte. Mas o benefício, vocês podem ter certeza que vai ter e vai ser muito grande. É uma obra, não é uma rodovia estadual, no padrão que a gente normalmente faz de rodovias, é uma rodovia adequada aos padrões municipais, mas com o ganho econômico para a região ali vai ser grande. Quem quer ter uma ideia de como está ficando, vai almoçar, faz uma visita à Ramilândia, né? Vocês vão pegar 6 quilômetros do que vai ser passado ali vai chegar na Vila São Roque, né? Então, eu acho que é interessante. Está vindo de lá para cá. Está vindo de lá para cá. Então, e aí lá já está feito o pavimento, já está sinalizado, esses 6 quilômetros já estão prontos. Então, ela está realmente acontecendo. O pessoal está sorrindo à toa lá, né? Feliz da vida. Eu parei para conversar com moradores lá na região. Eles estão muito contentes. Você veio pelo traçado? Não hoje, mas a gente passa rotineiramente, a gente vai na obra visitar. Curiosidade também, a gente quer saber como é que está, né? Para verificar. E está muito bom. Quero fazer uma menção especial antes de terminar a nossa live ao ex-prefeito Zado, o Evandro Grade, o Zado. Nós falamos aí do projeto da ampliação. Este projeto também, a gente sabe da luta que ele teve junto com o Dinho, o vice-prefeito Zado, enquanto também presidente dos Lindeiros, né, ajudou a viabilizar todo esse processo.
né? Quero agradecer o Edu Ditz, o diretor do jornal, por ter organizado essa entrevista, também o Gil, o Cassiano, o Sabugo, o Cassiano, que está aí com a gente. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Obrigado também ao prefeito Edson, lá de Ramilândia, que conversou com a gente um pouco antes aqui da live, justamente sabendo dessa questão das indenizações. Lá foi tudo muito tranquilo. O prefeito Dinho, que conversamos também, o prefeito Ferrari e o prefeito Amarildo. São os 4, Amarildo de Diamante, Ferrari de Missal, o Dinho aqui de Santa Helena, os 4 que são os prefeitos envolvidos nessa parceria Itaipu, governo do estado, para essa obra que, graças a Deus, vai atender a toda a nossa região. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, tchau, tchau.